Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado e hoje venho falar de um assunto que sei que vai ser polémico, nomeadamente dentro da comunidade portuguesa. Portugal é um país acolhedor, como eu já tenho dito, é um país que recebe bem, mas há também alguns extremistas, naturalmente, como em todos os países. Há alguns fundamentalistas extremistas que não gostam de imigrantes. E tenho a certeza que essas pessoas, ao verem este vídeo, vão dizer: lá vem ele promover os vídeos para os imigrantes que querem subsídios, que querem viver à custa de Portugal e não querem trabalhar. Ora, relativamente a isto, eu vou-vos dizer o seguinte: esses extremistas, se quiserem deixar comentários que não sejam que não sejam insultuosos e que sejam apenas um ponto de vista respeitador, como disse, que não seja nada insultuoso, respeitando as mais elementares regras da boa educação, eu poderei manter esses comentários, não os apagarei. O meu desprezo normalmente é mostrado apagando o comentário e ignorando estas pessoas. No entanto, se estas pessoas expuserem apenas um ponto de vista, eu tentarei manter, ainda que me repugne, não é? Mas tentarei manter o comentário destas pessoas. Mas, como disse, terão que ser bem educadas, que é o mínimo que se exige a qualquer ser humano. A segunda coisa que eu queria dizer relativamente a isto, e também dirigida a estas pessoas que são é que, se vocês têm ideia que os imigrantes vêm viver para Portugal à custa dos subsídios, estão redondamente enganados. Aquilo que os imigrantes contribuem para a segurança social, o valor com que contribuem é muito superior àquilo que recebem. Muitos imigrantes não sabem que têm direito a subsídios e, portanto, não usufruem deles. E é por isso, justamente, para combater, de certa forma, esta ignorância, que eu hoje gravo este vídeo, e é um vídeo que eu sei que vai ajudar muita gente. Mas voltando então ao valor das contribuições, eu posso-vos dizer o seguinte: os imigrantes em Portugal recebem subsídios de 483 milhões, pelo menos foi assim no ano de 2023. Receberam 483 milhões da Segurança Social. E sabem com quanto contribuíram? Contribuíram com 2.677 milhões, ou seja, muito acima dos 483 milhões que receberam. E faço aqui uma outra questão: sabem quais foram as comunidades que mais contribuíram? De que países são oriundas estas pessoas que mais contribuíram para a Segurança Social? E porquê é que eu faço esta pergunta? Eu vou já dizer que as pessoas que mais contribuíram são oriundas do Brasil. E porquê é que eu fiz esta pergunta? Porque muitas pessoas dizem assim: estou farto de ouvir falar brasileiro nas ruas. Ora, para começar, a vossa ignorância não vos permite saber que não é brasileiro, é português do Brasil. No Brasil não se fala brasileiro, como em Angola não se fala angolano. A língua é portuguesa com as suas variantes: português do Brasil, português de Angola, etc. E, portanto, estas pessoas contribuem e muito para o nosso país. As contribuições que fazem são elevadíssimas para a Segurança Social. Também os cidadãos indianos, que muitos de vocês não gostam, muitos de vocês naturalmente portugueses, não gostam, que dizem que na zona de Odmira só se vêem pessoas desta raça, desta cor, pessoas escuras, pessoas da Índia. Também estes são cidadãos que contribuem muito para a Segurança Social. E, portanto, pensem o seguinte: antes de terem comportamentos desprezíveis, pensem o seguinte: quem precisa dos imigrantes é Portugal. Os imigrantes têm muitos países para poderem emigrar. Somos nós que precisamos deles. Eles fazem o favor de vir para Portugal, porque nós temos um problema demográfico. Nós não temos mão de obra para aplicar os fundos do PRR. Estamos em risco de não os receber. E porquê? Porque falta mão de obra nas mais variadas áreas. Na restauração, nas obras, na indústria, em tecnologias. Os brasileiros, por exemplo, são ótimos em tecnologias relacionadas à informática. Muitos deles estão muito mais avançados que os portugueses. Por muito que vos doa, esta é a verdade. E, portanto, nós que fomos sempre, como eu já disse no último vídeo, nós que fomos sempre um país de imigrantes, que fomos para fora, agora é bom que tenhamos consciência que temos que tratar estas pessoas bem, até porque precisamos delas. Antes de falar quais os subsídios que existem em Portugal, eu convido-vos a inscreverem-se no meu canal, convido-vos a subscreverem as notificações no sininho e no final do vídeo partilhem o vídeo com os vossos amigos, porque é um vídeo importante para que as pessoas tenham consciência dos subsídios a que têm direito. Começo por indicar o subsídio pré-natal. O subsídio pré-natal é destinado às mulheres grávidas a partir da 13ª semana de gestação. E este subsídio visa incentivar a natalidade, o crescimento, o aumento da natalidade e, em minha opinião, existe bem,
mas devia ser até em maior valor, devia ser um subsídio relativamente alto, porque, sendo certo que este subsídio visa o apoio com algumas despesas das mulheres grávidas, é sempre um subsídio pequeno, devia ser muito maior porque as despesas são muitas e como nós temos um problema, como eu disse, demográfico, devia ser um subsídio muito maior. Mas é bom que tenham consciência que este subsídio existe. Além deste subsídio, existe também o subsídio de apoio à parentalidade. Quando as crianças nascem, os pais têm direito a ficar um determinado período de tempo em casa sem que percam a sua remuneração mensal, sem que fiquem privados dos seus rendimentos. Portanto, quer o pai, quer a mãe, podem ficar em casa um determinado tempo sem perderem o seu rendimento mensal. Existe também o abono de família, que se destina a apoiar a educação das crianças e jovens, e este subsídio pode até ter um valor mais alto no caso de famílias monoparentais, quando a criança ou o jovem está apenas com um dos progenitores, ou no caso de famílias numerosas. São consideradas famílias numerosas aquelas famílias que têm 2 ou mais crianças até 3 anos de idade. Também neste caso há um aumento do valor do subsídio do abono de família. Este subsídio, o abono de família, não é para toda a gente. Há subsídios que são para todos e quaisquer cidadãos. Este, por exemplo, não. Temos que ter em atenção que todos os subsídios existem, mas têm que ser cumpridos determinados requisitos, nomeadamente o abono de família, não é para todos. Aqueles que têm rendimentos muito altos não poderão oferir deste subsídio, deste abono, só aqueles que têm menores rendimentos. Um outro subsídio está relacionado com a pensão de invalidez. Aquelas pessoas que são inválidas, que não podem trabalhar, têm direito a receber um subsídio, um apoio para que possam ter uma vida minimamente digna. Atenção que este subsídio, este apoio de invalidez, este apoio à invalidez, temos que ter em atenção e fixem isto. A invalidez não pode resultar de um acidente de trabalho. Está bem? Porque se resultar de acidente de trabalho é um outro tipo de subsídio, é um outro tipo de apoio. A pensão de invalidez não se destina a pessoas que viram ou que têm a sua invalidez resultante de um acidente de trabalho. Não podemos esquecer que Portugal é um Estado social e que tem que garantir aos seus cidadãos, à sua população, serviços públicos e o mínimo de dignidade. As pessoas têm que ter o mínimo de dignidade em Portugal. Não podem ser abandonadas à sua sorte, porque muitas delas estão em situação absolutamente aflitiva, sem qualquer rendimento. E, portanto, nós não podemos esquecer a função social do Estado. Não é que muitas destas pessoas não queiram trabalhar. Não, estas pessoas não podem trabalhar e têm que ter alguma forma de subsistir. E por isso é que se diz que Portugal é um Estado social. Um outro subsídio que também existe em Portugal é o subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego, este sim, aplica-se a quem trabalhou. No entanto, a pessoa que está desempregada não pode estar desempregada em consequência da sua vontade. Não pode ser um desemprego voluntário. A pessoa não se pode despedir num dia e no dia a seguir pedir o seu subsídio de desemprego. Não, se a pessoa se foi despedida, não perdeu o seu emprego de forma voluntária, tem direito a um subsídio de desemprego. Se, pelo contrário, se despediu de forma voluntária, não terá direito a nenhum subsídio de desemprego. Existe também um outro apoio, que é o complemento solidário para idosos de baixos rendimentos. Imaginem uma pessoa que trabalhou até toda a vida, mas que tem uma reforma, uma aposentadoria muito baixa. Ora, esta pessoa não terá o mínimo de dignidade, não conseguirá sobreviver com o mínimo de dignidade com uma reforma muitas vezes de 300 euros, se esta pessoa tiver que pagar renda, tiver que pagar a sua alimentação, a sua medicação, viver sozinha, não tiver filhos e, portanto, existe para alguns casos o complemento solidário para idosos com baixos recursos, com baixos rendimentos. E parece perfeitamente justo que exista. Por último, quero falar então do rendimento social de inserção, que é o rendimento que existe para aquelas pessoas também que, muitas delas também trabalharam, mas que não têm hoje em dia quaisquer rendimentos. E isto é aquilo que muitas vezes no Brasil se designa de Bolsa Família. E este rendimento é importante e é aquele que eu sei que gera mais revolta em algumas pessoas mais desinformadas. E porquê é que eu digo isto? Porque muitas pessoas dizem assim, eles não querem ir trabalhar
porque o Estado dá-lhes um rendimento, que é o rendimento social de inserção, e essas pessoas optam por não trabalhar. Desde já tenham em atenção ao seguinte: o rendimento social de inserção é um rendimento baixo. Ninguém vive do rendimento social de inserção. Ninguém tem uma vida faustosa com o rendimento social de inserção. Este rendimento, no fundo, permite que a pessoa tenha o mínimo também de dignidade e possa, de certa forma, procurar uma integração social e profissional, sem que ande aí nas ruas a pedir dinheiro, ou seja, na mendicidade, e sem que muitas vezes se dedique a atividades ilícitas. Porque reparem uma coisa, quem não tem nenhum rendimento, muitas destas pessoas eram pessoas com uma vida perfeitamente estruturada, mas a vida pode correr mal a qualquer um de nós. E estas pessoas, se não tiverem nenhum rendimento, o que é que estas pessoas vão fazer? Vão pedir na rua? Vão se dedicar à mendicidade ou então a atos ilícitos? Não, é bom que tenham um mínimo de rendimento, porque só assim estas pessoas poderão procurar emprego, só assim estas pessoas poderão melhorar a sua vida e ser classe média, porque os países só funcionam se houver uma classe média forte, em grande número. Se houver uma classe muito rica e muito pobre, naturalmente a criminalidade vai aumentar, e é isso que nenhum país quer, porque só assim há segurança, só com uma classe média há segurança, só com segurança é que as pessoas podem viver bem. É importante que haja também uma saúde pública de qualidade, ensino de qualidade, só assim as pessoas podem ter uma vida tranquila e digna, todas elas, independentemente de umas serem mais ricas ou mais pobres. Quando digo mais pobres, é classe média, não pobres, porque quem vive na pobreza vai procurar caminhos errados, naturalmente. Sempre assim foi, sempre assim será, é assim no Brasil, é assim em Angola, é assim em todo o mundo. Quem não tem um mínimo de dinheiro para subsistir vai entrar por caminhos errados. Era isto o que eu hoje tinha para vos dizer. Gravei este vídeo com alguma satisfação, porque eu gosto que as pessoas saibam os próprios direitos, todas elas, independentemente de serem estrangeiros, de serem portugueses, de serem imigrantes, do que quer que sejam. Não se esqueçam que estes subsídios se aplicam a quem reside em Portugal e que alguns deles têm alguns requisitos específicos, nomeadamente este rendimento social de inserção, e se porventura quiserem que eu fale deste rendimento social de inserção de forma mais pormenorizada, deixem aqui um comentário no vídeo a dizer quero. Se quiserem, então eu falarei mais em pormenor deste rendimento social de inserção. Era isto então que eu hoje tinha para vos dizer. Se gostaram do vídeo, partilhem o vídeo com os vossos amigos para que estas informações cheguem ao maior número de pessoas, para que todos saibam os direitos que têm. Partilhem então o vídeo com os vossos amigos, subscrevam as notificações no sininho e inscrevam-se no canal, porque quanto mais o canal crescer, mais eu me sentirei motivado para continuar a gravar vídeos com tantas informações. Muito obrigado a todos e até ao próximo vídeo.